nossa próxima entrevistada, doutora Marcele Sanjuan. Seja muito bem-vinda ao Desesclerosando. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no BC Trins, né? Mais um ano. Eu amo esse congresso porque ele reúne muitas pessoas, não só profissionais, mas também pacientes e outros profissionais da área da saúde sobre esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes. E para mim é uma honra estar aqui aprendendo cada vez mais. E isso vai reverter muito no nosso cuidado ao paciente, né? Isso que é o mais importante de tudo. E já que estamos, né, num lugar mais que propício para isso, por que a esclerose múltipla? Como que caiu assim na sua vida essa questão, né, das desmielinizantes no geral? Na época da residência, era um dos ambulatórios que eu mais achava difícil. Porque eu via que o paciente eram pacientes, no geral, mulheres da minha faixa etária, até mais novas do que eu, com problemas em que às vezes eu não conseguia acessar. E eu acho que o problema da desmielinizante é muito além do que a doença física. Existem muitas outras coisas envolvidas por trás, estigmas. Existem limitações psicológicas, emocionais que a doença carrega e que até às vezes o próprio paciente se impõe. Então, para mim, eram os mais difíceis de todos, o ambulatório mais difícil. E eu lembro que eu conversei com o Dr. Guilherme Olival, um dos meus chefes na época, e eu falei, chefe, assim, é muito difícil eu conseguir acessar esses pacientes, cuidar deles, eu me sinto sugada em alguns momentos. E ele falou assim, Marcele, você precisa se colocar no lugar deles e ver de alguma outra forma de ajudar eles, quebrar essa barreira que te impede. E foi justamente isso. Acabou que no final da residência era o ambulatório que eu mais amava. Amava porque eu conseguia entrar no mundo deles, dos pacientes, a gente conseguia conversar de outras coisas, então a minha consulta ela passou muito além da doença. Eu conhecia o paciente, eu conhecia a história dele, eu queria mostrar para eles outras visões de vida além da doença, porque em alguns momentos a gente se limita à doença, a gente se coloca como a doença desmielinizante, a gente é muito mais do que isso. Com certeza. E eu me apaixonei por isso. Fora que hoje em dia a gente faz a pesquisa sobre esclerose múltipla, eu faço doutorado e minha pesquisa é em pacientes com remitência recorrente e progressivos, então a gente quer analisar a expressão do microRNA nesses dois pacientes, então me deixa cada vez mais empolgada a aprender sobre doença desmielinizante. Perfeito. E estamos numa edição muito especial do BECPRINS, né? Bodas de Prata, 25 anos. E conta pro pessoal de casa, teve algum tema que mais te chamou a atenção, que mais aguçou aí a curiosidade? Eu amei a palestra da doutora Silvia Tenerbal, que fala sobre a esclerose múltipla pediátrica, que ela trouxe na última palestra dela, os mímiques das doenças que poderiam, às vezes, confundir o médico com relação a doenças desmielinizantes. Então, doenças infecciosas, isso me chamou muita atenção, neoplasias, que podem mimificar, né, deixar a gente confuso em relação ao diagnóstico. Então, fora que eu admiro bastante a doutora Silvia Tenerbal, né, de Buenos Aires, então, e eu sou apaixonada por doença desmielinizante em crianças, então foi perfeito a palestra dela. Tá vendo? Ela acho que tem um carinho especial por mim, olha aí, ó. Sim, foi bem difícil. Eu levei 1 ano, por exemplo, no diagnóstico justamente por isso, né? Foi com 13 anos. Eu tinha 12, tinha acabado de fazer 12 no primeiro surto, então o médico falou assim, olha, a gente tem um mundo de possibilidades e pouca idade, então a gente não pode fechar sem descartar muitas outras coisas, né? Então, o quanto é importante esse conhecimento para não dar, como a Milena Pitombeira fala muito sobre isso, né? Um super diagnóstico ou também deixar passar, não é nada, é só uma ansiedade, como alguns médicos falaram para mim, né? Então, isso atrapalha muito a questão do tratamento, né? Você ou retarda ou você super trata o paciente de uma maneira inadequada. Então, realmente, é um linear muito importante. Com certeza. E nós temos um quadro muito importante para os pacientes, principalmente, que é o quadro Faça Sempre, Não Faça Jamais. Se você pudesse dar uma dica para o paciente sempre fazer e algo que ele nunca deveria fazer, o que você falaria para eles? Bom, faça sempre o que você gosta. Você não é a sua doença, você não se limita à sua doença. Lógico que adaptações elas precisam ser feitas a depender da sequela que você teve da doença, mas isso não te limita enquanto pessoa, enquanto sonho. Então,
faça sempre o que você quer fazer enquanto ser humano, independente de doença desmielinizante. E eu acho que nunca faça, além de você nunca se limitar à doença, é você nunca fumar. É um fator de risco que a gente percebe hoje, eu sempre falo isso para os pacientes. Se você não fuma, nunca fume. E nunca fume nenhum tipo de cigarro, porque o tabagismo, ele é associado à progressão da doença e pior desfecho da própria doença desmielinizante. Então, pacientes que fumam, eles vão ter sequelas, surtos muito piores do que os pacientes que não fumam. Então, não fumar nunca. Fica a dica, hein? E hoje, se você tivesse a gente brinca um microfone mágico, que você pudesse alcançar, como carinhosamente a gente chama, todos os EMers do mundo, qual seria o recado que você daria para esses pacientes? A doença desmielinizante, de fato, causa medo. Eu não vou dizer que quando se recebe um diagnóstico tá tudo bem, vida que segue. É um pouco mais delicado. Porque isso te faz saber que talvez você tenha que ficar cuidando de uma doença pelo resto da sua vida. Mas se você for pensar que pacientes diabéticos e hipertensos também vão cuidar da doença o resto da vida, as doenças entram quase no mesmo patamar. Eu acho que os pacientes com esclerose múltipla, eu amo eles, primeiro porque eles são muito curiosos. Eu não vejo isso em todas as doenças, esse engajamento que os pacientes da desmielinizante têm. A vontade de aprender, a vontade de saber coisas novas, isso me fascina. E eu admiro muito isso em vocês, assim, a garra que vocês têm em continuar a viver, a sede que vocês têm de continuar fazendo as coisas que vocês gostam, o fato de vocês quererem sempre aprender. Então, eu aprendo com vocês toda vez que eu estou em alguma consulta. Sempre um paciente desmielinizante me traz uma coisa nova, então continuem assim, sabe? Continuem nessa garra, nessa vontade de aprender, de fazer coisas diferentes. Vocês são especiais, não pela doença, mas por vocês. E eu quero muito, sempre na minha caminhada como médica, poder ajudar vocês, porque é a minha maior alegria ver pessoas jovens, por mais que tenham uma doença, tem uma doença que é controlável e que não te limita a viver, a fazer nada. Com certeza. E aquilo, você deu exemplo, né, de o paciente diabético, hipertensão, mas o paciente que não é um paciente, é saudável, não tem nenhuma condição, ele não tem que se cuidar para continuar assim? Então, assim, eu acho que parece muito mais do mesmo, porque todos os profissionais estão falando isso, mas porque é a realidade. Apesar de termos um diagnóstico, isso não nos define, isso não nos limita, mesmo com limitações. Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que o grande protagonista da nossa trajetória com o diagnóstico somos nós mesmos e precisamos sempre correr atrás desse conhecimento e, claro, confiar no trabalho desses profissionais que, mesmo não tendo diagnóstico, às vezes muitos não têm nenhum familiar, nenhum amigo, né, que tenha, mas que se sensibilizam e são tão empáticos conosco. Então, muito obrigada por realmente colocar a sua jornada de vida, colocar nós, pacientes, nessa sua jornada de vida. É realmente inspirador e muito obrigada por participar com a gente aqui do podcast também.